Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para todos sempre. A paz do Senhor a todos, glória a Deus. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 13/4/2026. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Resiliência. Eu sou muito grato pela sua companhia e nesta manhã de segunda-feira, eu quero te desejar uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira de livramento e que toda má notícia que iria bater em nossas portas nesta semana, elas já caíram por terra em nome de Jesus. Quero agradecer pelos likes, pelos compartilhamentos, pelos comentários e pelas orações que aqui são pedidas. Vocês lembram que eu estava pedindo oração aqui pela vida de nosso irmão Paulo? Pois as nossas orações foram atendidas. O mesmo já se encontra em casa, junto com a sua família, graças a Deus. E eu continuo pedindo orações, tanto pela sua própria vida, você que me ouve, né? Que possamos orar um pelos outros e também pela minha vida. Sou muito grato ao Senhor pelos livramentos, pela semana que passou e já por esta semana que começa. E quero dizer para você, meu amigo, eu sei que as lutas têm sido constantes, mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Deus, Ele está no controle, Ele está na direção. Você que não conseguiu dormir a noite inteira, preocupado, pegava no sono, acordava, a ansiedade bateu, descanse no Senhor. Descanse nele, porque Ele tem cuidado de nós. E nesta manhã, estarei trazendo uma palavra muito forte do coração de Deus para o nosso coração. Pode-se dizer que é uma palavra para livramento da nossa casa. Você acredita ainda nos livramentos de Deus? Você acredita que Deus ele pode nos livrar? Sim. Mas você também acredita que uma parte de livramento é nós que a buscamos? Sim. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Deixa eu falar algo aqui. Irmãos, o nosso podcast, ele não acabou. Estarei entrando em contato. Tem um irmão que quer vir contar o testemunho dele com a sua esposa. Entrarei em contato com ele ainda hoje. Tem o nosso irmão Pedro Júnior, que estava todo engatilhado para vir, mas por força maior suspendemos. Mas o nosso podcast está de pé. Graças a Deus, estaremos de volta com o nosso podcast. Os convidados, fique atento, que logo em breve estarão recebendo a ligação para vir nos ajudar. Então vamos orar, porque eu quero passar algo da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Não mude o vídeo não. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã de segunda-feira, querendo pela tua bondade, pela tua misericórdia, queremos ouvir uma palavra da tua parte. Fala, Senhor. Usa os meus lábios pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
Livro de Jó, capítulo 1, a partir do 7, que diz assim. Jó 1, a partir do 7, diz assim. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Queridos, eu já ministrei e já também fiz um estudo acerca dos anjos caídos, acerca do mundo espiritual. Nós, como seres humanos, nós não estamos sozinhos nessa esfera global. Tem a esfera material, que somos nós, a matéria, e tem a esfera espiritual, que são o lado espiritual, os espíritos, tanto da bondade como da maldade, a Bíblia fala em Efésios. E há uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra. Essa guerra é espiritual. E se não fosse a mão de Deus e a sua misericórdia, ai de nós. No Salmo 91, vamos encontrar mais de 11.000 principados de potestade. Lá vai falar da sombra que assola o meio-dia, da potestade, dos principados, né, do passarinheiro, né? E no livro de Jó, Deus o Espírito Santo vem narrando, o escritor vem narrando o testemunho que Deus dá de Jó. E o texto também diz que, fazendo o Senhor uma reunião com os filhos, né, ali com os anjos, aparece também o inimigo de Deus, o nosso inimigo, Satanás, que o Senhor nos cobre com sangue. E Deus, ele faz uma pergunta a ele. Da onde vens? Ele vai responder ao Senhor que ele diz que ele vem de rodear a terra e passear por ela. E nós temos visto, irmãos, essa guerra espiritual, os seres humanos sendo afetados às vezes por esta guerra. O nosso inimigo, ele não para de atuar, ele não para de agir, e nosso Deus também. O Salmo 91 vem nos trazendo um aconselhamento quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, estará protegido. O que é que eu quero dizer? Nós temos visto tragédias de todos os tipos, principalmente envolvendo a família, envolvendo o ser humano. Quando nós vemos dar nos noticiários, panela de pressão explodiu, incêndio agora no restaurante, incêndio agora no prédio, família, um parente da família envenena toda a família, tio abusa da sobrinha. Eu não estou aqui querendo botar na totalidade o mundo espiritual, mas tem uma influência maligna. O nosso adversário, ele continua operando. E eu estava aqui meditando, pensando: Senhor, qual vulnerável é o mundo sem a tua presença? Qual vulnerável é o mundo, Senhor, quando não tem o Senhor habitando na casa?
Vocês já ouviram isso aqui? Estávamos todos alegres. De repente se levantou uma confusão. Geralmente, todo final de semana em algum lugar acontece isso. É a atuação do inimigo. O poderio de Satanás não pode ser subestimado. Ele é um ser de personalidade inteligente. Às vezes as pessoas estão ali, conversando, brincando, e ali ele traz esse tipo de conversa que, se a pessoa não estiver ligado, acaba-se em confusão, em discussão, é tudo que ele quer. Quantas famílias estão sendo destruídas porque não querem a cobertura do Senhor, porque não querem a proteção do Senhor. Hoje eu tenho toda a certeza que tem família chorando, não por causa de uma confusão, mas porque ele causou um acidente, porque ele causou uma tragédia. Irmãos, aonde tem o sangue do Cordeiro, aleluia, ele não tem poder. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas as pessoas não querem se sujeitar a Deus. As pessoas não querem essa alta proteção. É tanta coisa hoje mesmo, ninguém sabe por onde ele vai passear. Só sabemos quando nós ligamos os noticiários. Jovem é morto em Pirajá. Acidente na 324. Jovem afogado na Barra, no mar. Prédio desaba no Rio de Janeiro. A atuação dele. Imagine uma cidade, um bairro, um estado de joelho, clamando. Imagine uma cidade toda com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Imagina. Se eu disser para você, meu querido, que você que não tem a presença de Deus, que não tem um compromisso com Deus, está desbarnecido. Talvez é duro você ouvir isso, mas a verdade é, a Bíblia diz que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia também diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, não nos causadores. De quem é a cachaça, irmãos? Nunca foi de Deus, nunca será. De quem é a droga? Droga, cachaça, são agentes incentivadores de problemas. São agentes incentivadores de tragédia. Pode fazer uma pesquisa, você mesmo, não precisa ir para o Google, não precisa. Pode observar, de segunda a quinta. Acontecem algumas coisas, acontece, mas olhe, sexta, sábado e domingo, quando tem a influência da cachaça, o espírito da confusão fica pairando sobre eles. Umas brincadeiras sem precedentes. Umas brincadeiras que, fingindo que é brincadeira, aquilo que ele quer falar no dia a dia, a verdade, aí quer usar a cachaça para brincar daquela maneira, uma brincadeira que só o sangue de Cristo. E o nosso adversário está aí para destruir mesmo, para roubar a paz. E isso aqui é muito sério. Da onde você vem? Ele já não estava mais no céu. Ele estava passeando sobre a terra. E é nesse passear, é nesse rodear a terra, que ele avista Jó. É quando ele está passeando, é que ele põe os olhos de Jó, homem íntegro, sincero, reto. Ele observou Jó, o comportamento. Ele observou que na casa de Jó tinha paz. Ele observou que Jó vivia com paz, vivia com integridade com Deus.
O nosso adversário nos conhece. É nesse passear. E é bom salientar que Jó foi tocado por permissão de Deus, porque ele estava duvidando da fé que Jó tinha com Deus. O que eu quero dizer é que nosso inimigo não para de atuar. Ainda tem os seus agentes, os seus principados, que não são onipresentes, mas são ligeiros, são rápidos. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do balanço do final de semana. Pode analisar bem. Pode analisar. Carro passa atirando para dentro do bar. Atuação. Homem esfaqueia o outro. Atuação. Cunhado mata cunhado. Atuação do inimigo. Gente, assim como os muros estão em volta de Jerusalém, a protegendo, assim é a presença de Deus na nossa vida. O homem sem a presença de Deus, ele está vulnerável. Perdão. O homem sem a presença de Deus, ele está à mercê da sorte. Coloca pelo menos a tua família debaixo da potente mão do Senhor. O que eu estou falando é algo sério. Ele pode atuar nas escolas. Ele pode atuar nas empresas. E tem atuado. Quantas pessoas já imaginam ir trabalhar porque tem alguém usado pelo diabo lá sendo perseguida por essa pessoa? Ele continua passeando, ele continua rodeando. Vamos colocar nossa família debaixo da potente mão do Senhor? Será que você pensa que a vida só é de curtição, de cachaçada, de final de semana? Você está vulnerável, meu amigo. Você acha que você está ouvindo essa mensagem à toa? Você acha? Para que você entenda o que o Espírito Santo está querendo falar. Para que você entenda o que Deus está querendo falar nesta manhã. Imagine você arrancando as portas da sua casa, portas e portões, e deitar para dormir. Assim é a vida de um homem sem Deus. Assim é a vida de uma família sem Deus. Assim é a vida de um estado, de uma cidade, de um município sem a presença do Senhor. Você que é espiritual, você que tem o discernimento, quando você passa na porta de uma pessoa que é cristão fidedigno, você não sente a diferença da paz, não? Tem testemunho para vocês verem. Tem testemunho forte aí no YouTube, que quando eles estão fazendo, aqueles que fazem a magia negra, a feitiçaria, quando eles vão para o cemitério, diz que quando eles vão usar aquelas vísceras ali, diz que quando o corpo é de cristão, eles gritam que não. Imagina! Quando Deus está numa casa, os principados não têm autoridade nenhuma, a não ser por permissão de Deus. Então, meu amigo, coloca a tua família, como Noé colocou a dele dentro da arca por causa do dilúvio. Faça como Marta e Maria e Lázaro fizeram. A casa que tem Jesus não tem morte, não tem tragédia. Corre, protege a sua família, porque os dias são maus. Antes de sair, pede a proteção de Deus. Antes de ir trabalhar, pede para ele te acompanhar. Tem até um testemunho na internet que uma jovem rebelde ia viajar com os amigos e ela tinha uma mãe preocupada, como todas as mães, não todas, e ela, vendo a filha se preparar para viajar, ela diz: que Jesus te acompanhe, minha filha. A filha rebelde,
ela diz assim: mãe, o carro tá cheio e não tem mais vaga para Jesus. Se ele quiser ir na mala do carro, e naquela mala do carro tinha uma dúzia de ovos, e Jesus foi ali. E sabe o que aconteceu? O carro bateu, morreram todo mundo. E aonde na mala onde estava Jesus e a placa de ovos, a placa inteira. A Trindade Santa é a nossa proteção. O Espírito Santo, nosso Deus, nosso bom Jesus, é a nossa proteção. Nosso bom Deus é a nossa proteção. Que nesta segunda-feira o Senhor possa guardar nossa família debaixo das tuas asas. Guardar minha família, guardar minha neta, meus filhos, meu genro, debaixo minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, minha família, minha rua, meu bairro, nossa cidade debaixo da proteção dele. E toda má notícia já caiu por terra, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a nossa vida. E você, meu amigo que anda disperso, você viu o livramento que você teve essa semana? Não foi sorte. Não foi sorte. Foi oportunidade que Deus está te dando. Que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa falar, aplicar a tua palavra aos nossos corações. O inimigo continua rodeando e o nosso Deus continua nem tosquenejando ao nosso respeito para nos guardar. O guarda de Israel, ele está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Que Deus abençoe, uma ótima semana. Continue orando pela minha vida. Continue orando por esse projeto, porque não é fácil. Grande é a luta, grande é a dificuldade, mas Deus está no controle de tudo. Fica com Deus. Ótima segunda-feira.